Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Estamos de volta, nem deu tempo de sentir saudade. Então a gente hoje vai falar sobre vários assuntos que ficaram aí represados do comecinho da semana. Então vamos falar de focos, perspectivas do mercado para os principais indicadores econômicos, vamos falar de PCA, de inflação, porque o dado saiu ontem, ainda está fresquinho, então vamos entender o que está pressionando o nosso bolso, o que deu uma aliviada nesse mês de maio, e também vamos falar aí do fake do Armínio Fraga, né? Sai do fake Armínio Fraga, porque agora foi a vez do Gustavo Loyola falar besteira sobre salário mínimo. Então a gente vai comentar também esse assunto com vocês. Mas antes de tudo isso, a gente vai passar pela agenda para ver o que tem hoje conduzindo o mercado, quais são os principais indicadores e reuniões que acontecem ao longo do dia. Então vamos começar bem cedinho, às 7 horas na França, saiu o PIB do G20, medido pela OCDE. Às 9 horas aqui no Brasil, a produção industrial regional, a produção industrial já foi divulgada, e agora ela é divulgada por região aqui do Brasil. Às 9h30 da manhã, um dado bem importante que estava todo mundo ansioso, lá no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, foi divulgado o índice de preços ao consumidor e o seu núcleo. E às 11 horas, agorinha, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, vai testemunhar aí na Câmara dos Representantes, depois ele volta a falar ao longo do dia, mas vamos passar aí para a próxima página, porque tem mais coisa vindo por aí no Brasil e no mundo. Saem estoques de petróleo da semana até o dia 6/6, fluxo cambial semanal às 2h30 aqui no Brasil, esse já velho conhecido nosso, e às 4h30 da tarde, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, volta ali para testemunhar no Comitê de Apropriações do Senado sobre Orçamento Fiscal. Então ele vai e volta lá nos Estados Unidos no fim da agenda. Então, se tiver alguma coisa relevante em relação à fala dele, a gente traz para vocês, já que ela está acontecendo agorinha. Mas antes da gente passar aí pro Focus, né, ver como é que ficou o IPCA, eu vou dar bom dia para o Diego, que está de volta também aqui com a gente. Bom dia, Diego, como é que você está? Como é que o mercado fechou ontem? Tivemos muitos tropeços, como é que foi? Conta pra gente. Bom dia, Débora. Bom dia para toda a nossa audiência. Apesar de ter sido só 2 diazinhos, eu particularmente senti saudade de ler os nomezinhos, senti saudade de ler os bom dias. Mas enfim, vou dar aqui bom dia para nossa equipe de telespectadores fiéis, na verdade uma parte dela, né? A Maria Helena Gladys Garcia, muito bom dia, minhas queridas. Bom dia para o Polum, acho que eu li isso certo, não tenho certeza. Bom dia para o Luiz Santos. Bom dia especial para o Kleber Antônio, que chegou com uma proposta espetacular para o Loyola. Ele disse o seguinte: propõe ao Gustavo Loyola tentar viver com um salário mínimo mensal durante 6 meses. Espetacular. Muito boa proposta. Bom dia, meu querido. Enfim, bom dia a todo mundo. Estão perguntando a respeito do coque. Hoje não vai ter coque samurai. Hoje deixei o cabelo solto. Tava querendo deixar ele um pouquinho solto. Até porque aqui em São Paulo tá um frio do caramba. E geralmente quando eu coloco o coquezinho samurai, eu sinto um frio na nuca meio chato. Enfim, vamos pro fechamento? O Ibovespa encerrou a terçona com uma alta de 0,54%, aos 136.436 pontos, finalmente quebrando uma sequência de 4 quedas. De acordo com o nosso portal, o dado que se destacou e fez o mercado se movimentar no dia de ontem foi o IPCA, do qual, aliás, nós vamos falar daqui a pouco. E como nós vamos falar dele daqui a pouco, inclusive trazer as projeções do mercado, sem spoilers por aqui no meu fechamento. Vou ficar quietinho. O dólar, que teve uma tendência de baixa durante o dia de ontem, acabou invertendo a situação e fechou o dia com uma alta de 0,14% a R$ 5,57. Já nas bolsas de Nova York, o clima também foi de otimismo. Aguardando os desdobramentos das negociações entre China e Estados Unidos e os dados de inflação que serão divulgados durante a semana, as bolsas de Nova York fecharam o pregão no terreno positivo. Com isso, o Dow Jones subiu 0,23%, o S&P 500 valorizou 0,55% e o Nasdaq avançou 0,63%. Débora, vou te passar com a pergunta, uma pergunta que eu já fiz aqui uma vez, mas só que eu não consegui aprender, eu não consegui entender isso, na verdade, pela matéria do nosso portal, o que fez a gente ter simultaneamente uma alta da Bolsa, um desempenho positivo na Bolsa e, ao mesmo tempo, uma alta do dólar?
Olha, é uma boa pergunta, até porque esse movimento do dólar ele não foi visto o pregão todo, né? Então, durante a sessão, o dólar oscilou bastante, ele chegou aí para o terreno negativo, ele começou no terreno negativo e depois ele foi para o positivo, então o dólar voltou a se fortalecer. A bolsa, ela subiu por um movimento até de ajuste, porque, para quem lembra, a nossa bolsa sofreu por vários dias consecutivos, caiu bastante, acabou até furando um piso importante e depois voltou a se valorizar agora no dia de ontem, na terça-feira. Então, ela passa dias ruins e volta a valorizar. Só que ela teve um impulso importante também, que veio das empresas ligadas ao petróleo. A Vale também contribuiu por conta de um aumento do preço do minério de ferro, mas as empresas ligadas ao petróleo, então a Petrobras foi um destaque importante, a PetroRecôncavo também acabou ficando entre altas interessantes aí, mas essas ações são menores, então tem menos peso. Mas aqui, olhando a Petrobras, tanto as ordinárias quanto as preferenciais subiram bastante. Não só por um empurrãozinho que veio do preço do petróleo, que também perdeu o fôlego durante a tarde, mas também aí por aquela discussão que começou a esfriar em relação à tributação de empresas petrolíferas. Então, isso trouxe um alívio para essas empresas que estavam pressionadas justamente na visão do mercado por essa tributação, que poderia influenciar a receita, poderia influenciar lá na frente os dividendos. O mercado recebeu muito mal, mas isso foi dissipado ontem. Então, essa alta veio por dois motivos. O preço do petróleo, que teve fôlego durante o dia e depois perdeu, mas que já deu um impulso inicial, e por esse esvaziamento dessa discussão em relação a tributos ligados a empresas de petróleo. Então, você vê, né, que você tem um empurrãozinho ali importante. E o dólar, ele veio caindo durante quase toda a sessão. Então, o dólar chegou a desvalorizar, chegou a bater num patamar mais baixo, só que no fim do dia ele vira e vai para o terreno positivo, mesmo que a bolsa continuasse também no terreno positivo. Então, o dólar se fortalece, mas por um movimento global de fortalecimento da moeda. Então, não fortaleceu só frente ao real, fortaleceu frente a outras moedas. Então, mais no movimento internacional, por mais que a gente tivesse movimentos domésticos e formas de que o real se valorizasse frente ao dólar e o dólar caísse, isso não se sustentou quando o movimento lá de fora vem mais forte. Por isso que a gente teve esse movimento mais atípico de dólar fortalecido junto à bolsa subindo. É um movimento que a gente não costuma ver, normalmente é o contrário, e essa virada também veio mais no fim da tarde. Então não foi um movimento que aconteceu o dia inteiro ali de bolsa subindo e dólar subindo. O dólar estava caindo, depois ele vira justamente por esses ventos vindos de fora aí, também no movimento de ajuste, já que o real ele é a moeda que mais se valorizou entre os pares da América Latina, se a gente for considerar. Então, o real ele também está valorizado esse ano. É normal que sofra ajustes, principalmente nesses movimentos que vêm de fora, quando vem com força. Então, esse que foi o movimento. E falando em mercado, já vamos passar por um assunto aqui, que é o relatório Focus, porque o mercado ele trouxe um sopro de otimismo, né? Um vento um pouco mais otimista no Focus dessa semana, algo que a gente não está acostumado muito a ver, né? O mercado costuma ser mais pessimista no relatório Focus, mas parece que dessa vez alguma coisa mudou. Então vamos entender isso, né? Vamos entender o que mudou no relatório Focus para trazer queda de inflação na projeção e aumento no PIB, que tinha sido ajustado na semana anterior, justamente por uma surpresa do mercado em relação ao PIB final, que ficou ali muito em linha com as expectativas, ficou ligeiramente abaixo. Então, vamos entender esse movimento que aconteceu na projeção do mercado nessa semana. O IPCA caiu aí para 5,44 essa semana, estava em 5,46 na semana anterior, e para 2026 continua em 4,5, bem no limite ali do teto da meta. Então, o que aconteceu aqui para esse IPCA? Ele vira aí numa projeção mais baixa, né, puxando para baixo aqui. O mercado já estava esperando que a gente tivesse um IPCA um pouco mais ameno, e a gente vai falar daqui a pouquinho disso, então também não vou dar spoiler. O mercado já estava esperando um IPCA um pouquinho mais ameno nesse mês, depois que a gente viu o IPCA 15, desacelerando, o IGPM, IGPDI, todas as métricas que saem antes do IPCA final, estavam apontando, ainda que elas peguem um pouquinho do mês anterior, um pouquinho do mês vigente, estavam apontando para um IPCA um pouco mais calmo e com também melhoras na perspectiva inflacionária para frente. E aí a gente tem que entender que a cabeça do mercado olha para a inflação de serviços como uma vilã,
né? E isso também mostrou arrefecimento. Se você tem um arrefecimento na inflação ali de serviços, o mercado fica um pouco mais calmo em relação à inflação, já que ele vê essa inflação como um ponto negativo. Mas a gente tem que sempre fazer o contraponto, que inflação de serviços muitas vezes é renda também de quem trabalha no setor. Mas o mercado não vê dessa forma, não vê dessa ótica e começa a ver, inclusive, essa possibilidade de uma inflação mais equilibrada daqui para frente. Por isso que ele joga a inflação para baixo no relatório Focus. O PIB, ele até surpreendeu, porque ele tinha tido uma revisão para baixo na semana passada e agora voltou a subir. Saiu de 2,17 para 2,13, quando a gente tem aquela surpresa, né, do PIB ligeiramente abaixo, mas não muito abaixo também do esperado, estava mais em linha com o esperado do que abaixo. Só que isso já foi suficiente para o mercado jogar a projeção para baixo nesse ano de 2025. Depois eles revêem isso, joga para cima de novo, então de 2,17 para 2,13 e agora para 2,18, muito parecida com a projeção de 2 semanas atrás, justamente aqui tentando alinhar esse PIB depois de algumas medidas que estão sendo divulgadas, né? Então que podem ter um impacto um pouco maior no crescimento, então FGTS, Minha Casa Minha Vida, e aí o mercado alinha isso novamente. Ele tem uma surpresinha, ele joga para baixo, depois ele revê e coloca aí o PIB em 2,18 para esse ano e também para o ano que vem em 1,81. Para quem lembra, ano que vem, para 2026, o PIB estava ali quase que estável, né? Não mudava quase nunca e agora começou a ter uma projeção de crescimento um pouquinho maior para o ano que vem. O câmbio ficou na mesma para esse ano, em 5,80, então o mercado continua prevendo que o dólar vai fechar em 5,80 e o ano que vem teve uma diminuição na expectativa aí de 5,89. Até essas projeções de câmbio um pouco mais amenas também ajudam o mercado, na sua visão, a derrubar um pouco o IPCA. A Selic ficou na mesma. Então pode cair IPCA, né? Pode cair a projeção do IPCA, ninguém está prevendo que a Selic vai cair. Inclusive tem casas já apostando que a Selic vai subir. Por mais que o IPCA tenha surpreendido, e a gente vai ver isso agora, tem já casa jogando a Selic para 15% numa pressão justamente em resposta ao tal do risco fiscal, né, primo do fantasma do comunismo, que voltou a rondar no nosso mercado financeiro. Então, você tem qualquer notícia em relação ao fiscal, já se tem uma pressão para aumentar a Selic, porque vai aumentar o risco do país, né? E, nossa, 14,75 não é prêmio suficiente pelo risco do Brasil, né? Mesmo que a gente não tenha nada disso aí acontecendo, não tem gastos exorbitantes. Aliás, o governo está tentando cortar gasto, enxugar um monte de coisa, mas nunca é suficiente. Sempre precisa de mais. Isso também tem muito a ver com o que a gente vai falar lá no fim do programa. Então, para eu não botar o carro na frente dos bois, eu já vou chamar o Diego lá da redação. E as pessoas estavam falando, cadê o coque, né, do Diego? Eu acho que hoje ele não foi fazer cerveja artesanal de manhã. Então ele veio sem coque. Diego, conta pra gente qual que eram as expectativas do mercado aí pro IPCA, pra gente passar por esses dados pra audiência. Hoje eu não fui... Desculpa, Débora, hoje eu não fui fazer cerveja artesanal. Eu também não fui na temaqueria. Agora, sobre as projeções para o IPCA de maio de 2025, né, Débora, eu queria até sugerir aqui que a gente poderia fazer um quadro tipo... Tá na hora de ver se o mercado errou ou errou. Brincadeiras à parte, porque às vezes o mercado acerta, né? Como diria o ditado popular, já que você falou aí de enfiar o carro na frente dos bois, até relógio parado acerta 2 vezes por dia. Vamos lá. Antes do número oficial sair, o mercado já estava na torcida por uma trégua na inflação de maio. As apostas iam de 0,26% a 0,43%, com uma média ali na casa do 0,34%. A expectativa era de que os preços continuassem subindo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, num ritmo mais lento. Entre os motivos que poderiam ajudar nessa desaceleração, os analistas destacaram 2. O primeiro motivo, a queda no preço dos alimentos, principalmente os mais frescos, como frutas e hortaliças. E também a queda nas passagens aéreas, que costumam ficar mais em conta fora dos períodos de férias. O segundo motivo, por sua vez, seria a gasolina. E por quê? Se o preço caísse pelo menos um pouquinho, o grupo de transportes poderia até puxar o índice para baixo. Ainda assim, nem tudo era boa expectativa. A energia elétrica seguiu no radar com a ativação da bandeira amarela. Isso deveria pesar no grupo habitação e puxar a inflação um pouquinho para cima.
No fim das contas, o mercado esperava um maio com altas e baixas se equilibrando e a inflação caminhando em ritmo mais calmo pelo menos por enquanto. Mas, Débora, afinal de contas, vamos lá para o nosso quadro. O mercado acertou ou errou? Errou. Na verdade, errou na média, né? Porque no piso acertou. O piso era de 0,26, a inflação ela veio no piso das projeções. Isso até foi um ponto que, na surpresa, foi positivo, né? O mercado estava esperando uma inflação maior na média e na mediana também, e ela veio muito perto, ali, muito alinhada ao piso das projeções, que era a menor projeção para o mês. 0,26. Isso trouxe um certo alívio, já que estava se esperando uma inflação maior. Então vamos ver aí como é que ficou a inflação nesse mês de maio e vamos entender também o que pressionou, o que deu trégua, o que aliviou nosso bolso também aí no IPCA do mês de maio. Então vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar como é que foi esse panorama mais geral da inflação, porque em maio de 2024 a inflação tinha ficado em 0,46 no mês e nesse mês agora de maio de 25, 0,26. Então a gente substitui lá nos 12 meses também uma inflação maior por uma inflação menor no mesmo período desse ano. Então, isso já vai fazer com que os 12 meses, ali a inflação acumulada em 12 meses, desacelere. E isso vai ficar mais visível para vocês num gráfico mais para frente. Em abril de 2025, que tinha sido o mês passado, a inflação também estava em 0,43. Então, tem uma desaceleração importante na inflação entre meses, não só entre anos, mas também aqui entre meses. No acumulado do ano, de janeiro a maio, um acumulado de 2,75. E em 12 meses, 5,32, ainda acima da meta, né, do teto da meta, mas aqui já mostrando algum sinal de desaceleração. Vamos entender aí quais foram os impactos, né, dessa inflação no índice final, porque quando a gente olha os grupos, e eu sempre falo isso aqui, eles têm pesos diferentes. E muitas vezes é por isso que vocês não sentem a mesma medição do IBGE. Porque, vamos lá, se você gasta mais com alimentação e bebidas e transportes, vocês concordam comigo que a sensação que vocês vão ter, a percepção que vocês vão ter de preços vai ser diferente da medida aqui, já que aqui tem uma ponderação que tenta replicar uma cesta de Brasil e não a sua? Então, é por isso que você sente a inflação de forma diferente. Mas vamos lá. O alimentações e bebidas, um grupo que tem um peso grande no IPCA, veio em 0,17 esse mês e a contribuição, né, o impacto que ele tem em pontos percentuais para compor aquele 0,26 ali em cima, foi de 0,04. Então, por mais que tenha vindo uma inflação um pouco mais amena no grupo de alimentação e bebidas, eles ainda têm um peso muito grande, por isso que contribui tanto. A habitação, olha só, a habitação veio em 1,19 nesse mês. E a contribuição para colocar aquele 0,26 ali foi 0,18. Boa parte da inflação, se a gente pegar aqui, veio desses grupos alimentos e bebidas e habitação. Agora, olha quanto a habitação precisa subir para ter esse impacto de 0,18. Se um alimentos e bebidas sobe na mesma magnitude, o impacto é muito maior. Então, é isso que vocês precisam entender para ver como é que é composta a inflação. Porque não adianta a gente falar que o grupo de alimentos arrefeceu. Aí você na sua casa fala, mas eu não sinto isso na minha cesta de consumo. Justamente porque pode ser que na sua cesta os alimentos pesem mais do que o grupo habitação, ou que o grupo de artigos de residência, ou que o grupo de vestuários, transportes, etc. Então isso é importante para a gente entender e por isso que a inflação por extrato de renda é tão interessante, porque mostra esses impactos em diferentes rendas. A habitação, então, já falei, artigos de residência caiu 0,27 nesse mês, então teve uma queda, né? Os preços andaram para trás aqui, mas o impacto foi só uma queda de 0,01. Os transportes vêm com alívio, aí o mercado também acertou de certa forma, porque o mercado estava esperando um arrefecimento, uma queda nos preços dos combustíveis, isso realmente aconteceu, todos eles acabaram recuando, a gente vai ver daqui a pouquinho, que trouxe uma variação em percentual de 0,37 e um impacto de queda de 0,08, também ajudando a equilibrar essa inflação. Saúde e cuidados pessoais continuou avançando, não tanto quanto outros meses, mas a gente já tinha visto nas prévias, no IGPM, no IPCA 15, que poderia ser um grupo que ia pressionar novamente a inflação, então sobe 0,54 com impacto de 0,07. 0,07 ficou ótimo, né? E despesas pessoais 0,35 com impacto de 0,04.
Então, o que influenciou essa alta de 0,26? Principalmente o grupo habitação, por conta da conta de luz mais cara. E preparem o bolso de vocês, porque vai continuar mais cara, já que a gente teve mudança tarifária de novo, da bandeira amarela para a bandeira vermelha no mês de junho. E alimentação e bebidas conseguiu dar uma trégua, ainda que tenha tido contribuição positiva, não foi um recuo, mas já traz um alívio em relação aos meses anteriores. Então, uma desaceleração. Vamos ver aí como é que ficou o gráfico dos 12 meses, porque aí a gente consegue ver justamente o que eu estava falando, de que quando sai, né, uma medição mais alta do mês de maio anterior, substituída por uma medição menor, de 0,26, a gente vê que começa a ter essa desaceleração. Então a inflação estava em 5,48 em março, em abril ela sobe para 5,53 e agora ela cai para 5,32. Então é uma desaceleração. Os preços ainda estão subindo, mas num ritmo mais lento. Então a inflação começa a mostrar uma desaceleração. Se isso vai continuar vindo, por exemplo, do grupo de alimentos, se isso vai continuar vindo do grupo de transportes, a gente precisa acompanhar. Mas já estou adiantando que pode vir uma pressão justamente do grupo habitação de novo. Agora vamos entender como é que se comportaram os preços das coisas, dos itens na nossa cestinha de consumo aqui no nosso bolso. A gente separou dessa vez por alimentos e energia para não ficar aquela tabelona para vocês verem. Mas vamos falar dos principais pontos aqui. O tomate, que tinha sido vilão, que tinha virado colar no mês passado, caiu 13,52 nesse mês, então eu tinha avisado vocês que é um fator bem sazonal. Tomate tem algumas especificidades de plantio e de colheita, então agora volta ali a cair o preço do tomate e o acumulado em 12 meses está em menos 11,07. Então, por mais que a gente tenha tido aquela pressão toda nos meses anteriores, não o suficiente para fazer com que o tomate ficasse com o acumulado alto, tanto que ele está em queda aqui no acumulado. Aves e ovos, né, que é o item preferido do Bad Dog, não vi se ele está aqui no chat hoje, mas aves e ovos caíram 0,17, outro fator que estava pressionando bastante aqui os ovos, pressionando o bolso do brasileiro. Mesmo caindo 0,17 nesse mês, olha aqui como o acumulado está alto, né, em 11,74. As carnes voltaram a subir, 0,97, então o preço da carne voltou a subir, e ainda estão com um acumulado de 23,48. Tem o nosso grande vilão, o vilão do nosso café da manhã, do nosso despertar de manhãzinha, que é o café moído, continua subindo e eu já falei que isso vai demorar para ter trégua. A gente vai continuar tendo um café mais caro e ficando mais caro mês após mês, justamente porque a gente está colhendo aqui, com perdão do trocadilho, altas de grão de café lá do passado ao produtor, e isso tem uma transferência lenta para a gente. A gente deve sofrer mais um pouco com o cafezinho caro, 4,59 de alta e 82,24 de alta no acumulado em 12 meses. Então, café entre 12 meses aí entre junho e maio, ficou 82% mais caro no bolso de vocês. Isso deve continuar acontecendo, então preparem o coração aí para receber a alta do café. Batata inglesa 10,34 de alta, mas com acumulado negativo, então por mais que você tenha tido alta no mês, nos 12 meses a batata ainda está recuando, ainda está mais barata. E você tem aí também outros destaques, como o feijão, que subiu 1,19, mas tem um acumulado negativo. O arroz, que caiu 4% e está com um acumulado negativo. Então, a gente vê que alguns itens aqui, principalmente ligados a hortaliças e verduras, as frutas, elas começaram a arrefecer, até porque a gente está com um clima um pouco mais frio, né? Alguns itens perecíveis sofrem menos também, caso do tomate, caso de algumas frutas que são mais perecíveis e mais sensíveis ao calor. E a gente tem aqui o grupo de energia, né, que a gente também fala, que a gente está falando dos itens mais voláteis, que são alimentação e energia, e que também acabam pesando bastante no nosso dia a dia. Quando a gente vai para a energia, que aí entra energia elétrica, entra os combustíveis também, a gente vê que teve um alívio no bolso vindo dos combustíveis de veículos. Então, etanol, gasolina, até mesmo diesel. Então, vamos passar aí para a próxima tabelinha que tem esses itens para o pessoal de casa acompanhar aqui o que eu estou falando também. Mas a gente teve, né, uma queda, por exemplo, de 0,66 na gasolina, 0,91 no etanol, 1,30 no diesel, só que o acumulado em 12 meses ainda está um pouco pesado, exceto pelo diesel aqui. Então, por mais que os preços estejam recuando, e aí o etanol entra também numa questão de tributação, que teve um certo alívio aí,
eles ainda estão com os preços em 12 meses pressionados. O etanol, por exemplo, sofre muito com o açúcar. O açúcar está tendo um preço no mercado internacional aumentado. E aí quem planta a cana, quem produz ali, ele tem duas opções: vender no mercado internacional mais caro o açúcar ou vender o etanol aqui mais barato, né? Vender o etanol aqui. Ele não vai vender o etanol aqui mais barato se o preço do açúcar está compensando em dólar lá fora. Então ele vai vender o açúcar e deixar pouco para o etanol. E isso pressionou muito o etanol aqui nos últimos 12 meses. Por isso que ele está tão mais alto, né, com uma variação tão mais alta do que os outros combustíveis. O gás encanado subiu, mas com um acumulado negativo. Os combustíveis, de forma geral, caíram 0,72, mas estão com acumulado de 7,95. E aí a gente tem a energia elétrica, a nossa luz, subindo 3,62 no mês, mas ainda com acumulado de 3,38. Então, por mais que tenha tido essa alta, muito por conta da bandeira tarifária, no acumulado a gente ainda tem uma inflação menor do que outros itens, porque ela não aumentou ao longo do tempo, ela está aumentando agora. Só que podem esperar, que eu falei que isso vai continuar tendo efeito. Agora, antes de dar tchau, eu vou passar para o Diego só para a gente comentar o Gustavo Loyola. Se não der tempo de eu comentar o Gustavo Loyola, pelo menos vocês vão ver a fala dele. E aí, amanhã a gente comenta. Diego, o que falou Gustavo Loyola? Falou Boston, mas ele não estava em Boston, né? Eu acho que ele decidiu fazer meio que um cosplay extraoficial de Armínio Fraga, né? Assim, eu não sei se é só uma impressão minha, se você concorda comigo, se talvez a audiência concorde comigo, mas eu acho muito curioso, assim, gente que caiu no completo esquecimento fazer coisas para tentar atrair os holofotes a todo e qualquer custo, né? Ou até como a própria mídia hegemônica desenterra umas pessoas que, sinceramente, não fazem falta no debate público. E poderia muito bem evitar falas infelizes, como fez nos últimos anos, né? Ficaram quietinhos. Mas, enfim, resumo da ópera. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, disse que os repasses do governo para ajudar a população não cabem mais no orçamento. Simples. Segundo ele, o que resolve mesmo é criar emprego e não ficar só dependendo de transferência de renda. O ex-presidente do Banco Central também defendeu a necessidade de reformas. E aí vocês pensem, quais reformas, mexendo com quem, né? E fez críticas diretas à política de valorização do salário mínimo. Na visão dele, a saída para o combate à pobreza não está nas transferências governamentais, mas sim na geração de empregos. Débora, levantei a bola para você, vou deixar você cortar. Vamos ouvir o que ele falou de fato, porque a gente tem um trechinho dessa entrevista. Não sei se vai dar tempo de eu comentar, mas aí vocês seguram a ansiedade que amanhã eu comento. Vamos passar o trechinho do Gustavo Loyola, para vocês verem que a gente não está mentindo que ele falou isso. Olha, eu acho assim, como eu disse, eu acho que não tem bala de prata e não tem Big Bang, tá? Eu acho que o grande mal foi dar reajustes reais ao salário mínimo, né? O que, na realidade, acaba com a pobreza não são as transferências governamentais, é a geração de empregos. O Brasil precisa gerar emprego, né? As transferências sociais, as transferências do governo, elas são mecanismos, vamos dizer, temporários, ou para determinadas camadas da população que não, por alguma razão, não têm acesso ao emprego, tá? O que nós temos no Brasil hoje é um incentivo para muitos segmentos da sociedade de se depender mais dessas transferências vamos dizer assim, desestimulando até a criação de empregos em determinados segmentos, tá? Mais do que isso, esse volume de transferências ele não cabe no orçamento. Então, se ele coubesse no orçamento, ainda vai lá, geraria uma distorção microeconômica e tal, mas cabe. Então, não adianta você querer fazer, vamos dizer, dar transferências, aumentar as transferências, você não tem dinheiro, né? Então, eu acho que o caminho é, de fato, pelo menos desvincular o reajuste desses benefícios do salário mínimo. O salário mínimo é uma coisa, ele tem um objetivo, né? É um salário mínimo, mas não indexar transferências do governo. Transferências do governo são fixadas de acordo com a capacidade orçamentária, né?
O salário mínimo tem outra lógica, a lógica do mercado de trabalho, etc, etc. Falou o Sushimen de corte orçamentário, o síndico de reforma inacabada, Gustavo Loyola. Amanhã eu comento isso, então vocês vão ter que aguardar, porque não vai dar tempo hoje. Mas eu já tenho aí muitas críticas para fazer e vocês já devem imaginar. Antes de passar para o rolê, eu quero convidar vocês para garantir a vaga na Semente do Caos em islmercado.com.br para assistir essa aula magna tão importante que tem tanto a ver com o que a gente está vivendo hoje. Vai ser com o professor Castro Rocha, com o Edu. Ele vai ali trazer ferramentas que a extrema-direita tem usado para disseminar essa semente do caos, então não dá para perder. islmercado.com.br ou o QR Code aqui, ó, já apontei para o lado errado, para se inscrever também e garantir sua vaga, porque aí você garante o ingresso, já que a aula é gratuita. E agora eu vou passar para os nossos vizinhos de cima, para a Roberta Garcia, que esteve comigo aqui no Mercado na segunda-feira. Para quem não viu, vale a pena ver. E o Guga Noblar, eles já estão ansiosos para receber vocês que os rolezeiros já estão no chat também. Então, um bom dia para vocês. Vocês ficam com esse soco no estômago do Gustavo Loyola. Amanhã a gente volta. Um beijão e até lá, pessoal. Se liga nisso que eu vou dizer, independente se você é de direita, de esquerda, quer ficar rico ou quer viver num mundo mais igualitário, a semente do caos está plantada. Existe um plano em curso e é um plano que pelo menos eles pensavam ser secreto para trazer o caos completo, para fazer com que a liberdade das pessoas seja extinta, para não deixar pedra sobre pedra nessa estrutura democrática que ainda existe. João César Castro Rocha, o professor que desvendou o plano da extrema-direita no Brasil, vai dar uma aula histórica e urgente no dia 15 de junho. O nome da aula, A Semente do Caos. A aula vai acontecer às 8 horas da noite e é gratuita aqui no ICL. Você precisa participar para saber desse plano em curso e poder, junto com a gente, fazer alguma coisa para enfrentá-lo, antes que seja tarde demais. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.